Pois é, o presidente falou isso aí, a gente vai já ver a fala do presidente direto lá de Madrid. Antes, vamos falar do dia do presidente, que foi o último dia. Lula já está no ar, já está voando para Brasília, deve chegar em Brasília por volta de 10h30 da noite, horário de Brasília. Bem, hoje, o dia de Lula, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, recebeu o presidente Lula no Palácio do Governo, a gente vê aí. Os dois assinaram acordos que prevê o intercâmbio de informação sobre a reforma trabalhista na Espanha. Essa reforma na Espanha foi aprovada em 2021 e o governo brasileiro está interessado, principalmente na parte que fala da regulamentação dos trabalhadores de aplicativos. Também assinaram a cooperação do ensino universitário. O objetivo é intensificar o intercâmbio e também o reconhecimento dos estudos dos dois países, como já aconteceu em Portugal, só que não foi no ensino do terceiro grau. Teve também um acordo que trata da cooperação de projetos bilaterais de desenvolvimento e inovação tecnológica, isso entre empresas brasileiras e espanholas. Conversaram sobre aquele acordo do Mercosul, esperam que esse acordo seja totalmente finalizado, né, seja assinado agora no segundo semestre, quando os dois países vão assumir a presidência dos blocos, embora aí alguns sejam contra, como é o caso da França. Bem, e claro que teve Ucrânia. O presidente Lula declarou que não adianta dizer quem tem razão na guerra entre Ucrânia e Rússia. O importante é parar o conflito. Aí o primeiro-ministro Pedro Sánchez agradeceu o empenho do Lula em buscar paz, mas lembrou que nessa guerra há um agressor, que é o presidente Putin, e um agredido, que é a Ucrânia, que luta pela liberdade e que é fundamental ouvir o país atacado e o presidente Zelensky. Depois eles deram uma entrevista coletiva, uma longa entrevista coletiva, responderam várias perguntas à imprensa e foi nessa hora que o presidente Lula atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele merece aí ser julgado por um tribunal internacional e fez isso sem citar o nome Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como teve o presidente do Brasil, que, na minha opinião, é responsável, pelo menos, por metade das 700 mil pessoas que morreram. Porque se ele tivesse comprado a vacina no tempo hábil e se não tivesse vendido a ideia de um remédio chamado cloroquina, que não servia para a Covid, era um remédio para malária, e ele colocou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina, esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Pois é, Madeu, e depois o presidente foi recebido pelo rei espanhol, o rei Felipe VI, ao lado da rainha Letícia, foi recebido no Palácio Real, e aí o rei da Espanha diz que sempre apreciou a franqueza e a força de Lula, assim como a vocação e o empenho do presidente em contribuir para a grandeza do Brasil. Amadeu. Vamos aqui com o pleno e, Kátia, complementando o que você tinha dito sobre punição por malfeitos no Brasil na gestão passada. Que reverberam, né, vão aí contra os acordos internacionais em relação a direitos humanos, preservação ambiental. A gente tem também a questão da expulsão dos quilombolas na base de Alcântara, que também vai ser julgado e com certeza vai entrar aí nesse grande bolo que, óbvio, o atual presidente, o presidente Lula e o PT e os seus partidos vão sim, com certeza, trabalhar para que ele cresça, porque o que a gente vê o mesmo movimento em relação ao Trump, embora nos Estados Unidos ele permaneça aí como uma liderança, acho que até mais forte e com maior viabilidade política do que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro dentro do Brasil, porque aqui eu acredito que ele será considerado inelegível, mas internacionalmente a ideia é criar mesmo essa, vamos colocar aqui a palavra desmoralização, porque também faz parte, Amadeu, dessa necessidade de combater os líderes da extrema-direita no mundo, né? Não é um problema só nosso, é um problema mundial. E acho que desde o começo o Brasil vem sendo colocado aí como uma espécie de exemplo, né? Vamos vencer, né? Então, o Lula terminou hoje, né, pela Espanha, esse giro internacional. Qual é o resumo, Montanha? Amadeu, eu queria fazer um destaque, né, para algo que eu considero extremamente importante, né? Eu tenho um pai de 79 anos de idade. Por que eu quero falar isso?
Porque às vezes a gente vê grandes líderes políticos, como o ex-presidente, o presidente Lula, né? Como às vezes o prefeito Dr. Pessoa, às vezes é julgado por algumas expressões, né? E a gente não para pensar se há maldade na fala. Eu nunca vi nenhuma maldade na fala do ex-presidente Lula, por exemplo, quando ele tocou, e eu sou pai de criança especial, você defende essa causa também. Naquela situação das crianças especiais, quando ele falou da questão do parafuso, eu vejo aquilo como força de expressão. Sei que precisa ser corrigido, né, em posterior. Mas quando a gente fala, por exemplo, da guerra em específico, o presidente Lula ele fez algo que todas as lideranças mundiais deveriam fazer. Porque um soldado, quando vê um crime acontecer, Amadeus, se ele não faz algo para se prontificar a parar aquele crime, até mesmo utilizando a força, né, para deter ali o algoz, quem está causando aquilo, ele prevarica. E um grande líder mundial, ele não pode aceitar uma guerra, uma destruição, como o que está acontecendo na Ucrânia, e não se manifestar pelo fim dela. Então eu quero parabenizar o presidente Lula por essa manifestação mundial, por esse chamamento às autoridades do mundo inteiro a dizer vamos acabar com a guerra na Ucrânia. Porque só quem está sofrendo, Amadeu, é o povo da Ucrânia. E a gente não faz ideia do que está se passando lá. Vamos agora para outra manchete da Socorro, Ari, Pois tratando das plataformas digitais que têm uma regulação ainda mais firme dos europeus. Sim, a segunda manchete dela. Europa endurece regulação das plataformas digitais. O projeto, ele serve de modelo para o Brasil? Socorro. Bem, Amadeu chama Lei de Serviços Digitais, que essa foi divulgada ontem, e ela vai fazer o quê? Como a gente já falou, vai ser bem mais rígido. Ela serve para empresas, né? Essa é a base. São empresas que têm mais de 45 milhões de usuários ativos por mês. Então, são 19 empresas, acho até que a produção preparou aí a lista das 19 empresas. Elas têm 4 meses para se adequar, para se adaptar. A lei entra em vigor no dia 25 de agosto. São 4 pontos, e desses 4 pontos eu vou falar aqui. Olha, o primeiro, por exemplo, os termos e condições, aquelas letrinhas pequenas que a gente assina, que a gente tem que acessar, que a gente não sabe o que é, agora estabelece que elas têm que ser tipo bula de remédio, sabe, Amadeu? Agora tem que ser claro, resumido, numa linguagem simples, em todas as línguas da União Europeia, inclusive o português. Os anúncios não podem mais se basear em dados sensíveis do usuário, como etnia, religião, orientação sexual. As empresas têm que informar claramente tudo que for produzido através de inteligência artificial.